Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma noite reunidos para prosseguimento do estudo do livro dos Espíritos, né? Nós estamos no momento no capítulo 4 do livro terceiro, o item 3, que é o da lei de reprodução. E hoje eu vou falar sobre as perguntas da população do globo, sobre os itens melhor, né? População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Então, para a nossa ambientação, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que lhe pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Então, vamos iniciar nosso estudo. Antes, só fazer uma prece de agradecimento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, essa possibilidade que nos é dada de estarmos juntos, estudando, prosseguindo, né, no nosso aprimoramento pessoal, pelas respostas trazidas pelos Espíritos para as perguntas do codificador Allan Kardec. E que a espiritualidade superior possa nos orientar, me orientar especificamente nesse momento, para ter sobriedade na interpretação, na transmissão da mensagem que hoje é discutida. Que assim seja. Então, como eu falei, nós vamos começar, né, esses itens, onde Kardec faz essas perguntas, inicialmente sobre a população do globo terrestre. Então, Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos respondem: evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, nós temos essa necessidade e em todas as espécies, né, dessa reprodução contínua para manutenção, né, dos elementos vivos no nosso orbe. E aí tem umas questões interessantes que eu vou trazer aqui no prosseguimento do nosso estudo, né? Hoje, quando a gente pensa na população do globo, eu peguei essa referência, em 15 de novembro de 22, a ONU divulgou que a população de humanos vivos batia a casa de 8 bilhões de pessoas, né? Então a gente sabe que isso é mais ou menos um terço de todos os espíritos no nosso orbe, né? Então seriam entre 24 milhões de espíritos, sendo 8 bilhões encarnados. Isso reacende um debate real da capacidade de suporte e crescimento da população humana. Em um momento não muito distante, entre 50 e 100 mil anos atrás, cientistas calculam que a população humana não era maior que 10 mil pessoas. A população aumentou conforme a espécie humana desbravou novos locais do globo e descobriu novas fontes de recursos. Então esse trânsito é contínuo, né? Por que eu botei isso? Porque a questão seguinte, Kardec vai abordar isso. Então a gente vê que hoje nós temos entre 50 e 100 mil, na época tinha 50, entre 50 e 100 mil anos atrás, nós tínhamos um pouco mais de 10 mil pessoas. E hoje nós temos 8 bilhões. Então tem sempre essa preocupação, né, de como as pessoas vão ocupar os espaços, os suprimentos, como vai ser essa mobilização. E aí Kardec faz a outra pergunta:
Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Então Kardec, em 1800, nessa época, 1800, esse livro é de 1862, que é a segunda versão do Livro dos Espíritos, segunda edição. A primeira era um pouquinho mais de 500 questões, esse a gente sabe que é a edição plena, né? Com todas as questões que foram feitas, né? Então, em 1862 já tinha em 1860 já tinha essa preocupação, né? Como ia ser a Terra se havia uma grande aumento da população? E os espíritos respondem de forma muito clara, né? Vai ter, né? Chegará o tempo em que seja excessiva a população? Os espíritos respondem: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio, né? E aí eu estava pensando no estudo, eu falei, a resposta podia ser, né? Deus prevê e provê, né? Então, como ele prevê e provê, ele sempre vai ter um equilíbrio mantido desse crescimento, né? Ele coisa alguma inútil faz, né? O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, os espíritos estão trazendo que nós temos ainda uma visão muito limitada desse crescimento, né, dessas possibilidades que a espiritualidade nos traz. Agora é interessante, por que Kardec traz possivelmente essas questões, né? Então tem esse senhor, que é um pastor protestante, inglês, nascido em 1776, Thomas Hobbes Malthus, e ele já tinha uma preocupação com esse crescimento populacional, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer esses estudos, né? E ele projetava que a população da Terra duplicaria a cada 25 anos. Então, a impressão que ele trazia é que havia uma saturação da população e não ia ter suprimentos suficientes a todo mundo. Então, a gente tem que voltar também, importante, para nesse momento histórico que Malthus falava isso, o momento histórico que Kardec também se preocupava com isso, né? Porque hoje a gente sabe que as coisas vão se desenvolvendo de formas mais sem você ter uma projeção, e a gente vai ver no comentário seguinte. Mas ele já projetava isso. Então ele dizia que a Terra ia ter um crescimento na população, um crescimento geométrico. Então ia 4, 8, 16, 32, e os suprimentos ia ter uma progressão aritmética, 2, 4, 6. Então ia ter um momento que ia faltar, né? Nesse momento estava em curso, né, a Revolução Industrial, havia uma migração, né, do campo para a cidade. Então toda essa preocupação era trazida àquela comunidade científica, né, de estudiosos no momento de como ia ser, né? Então ele trazia essa preocupação. Então Kardec também, né, um cientista, uma pessoa muito culta, provavelmente tinha contato com esses conhecimentos, com esses ensinamentos, com essas pesquisas, e traz de forma essa pergunta, né? Agora é interessante, né, que agora, né, vários estudos, inúmeros pensadores e teses já foram feitos ao longo dos séculos e com mais frequência nos últimos anos e décadas. Qual a capacidade máxima de pessoas que a Terra é capaz de sustentar? Então, a gente já vai vendo que em 1776 tinha essa pergunta. E agora essa pergunta ainda continua atual, né? E eu acho que a resposta dos espíritos continua mais atual ainda. A gente ainda não pode julgar da harmonia do conjunto. E aí, qual é a conclusão? A conclusão é uma equação complexa entre crescimento populacional, padrão de consumo, renovação dos recursos naturais e desenvolvimento econômico, que não possui uma resposta exata. Então a gente vê que, passado esse tempo todo, como são vários, né, elementos que para fazer essa equação
ainda não tem uma resposta exata de quão grande pode ser a população terrestre sem ter uma falência da produção de alimento, de suprimentos, né? Mas é bem interessante a gente ver que em 1776 existe essa preocupação e depois, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a capacidade, hoje a inteligência artificial já rodando, a gente ainda tem essa dificuldade de resposta, né? Mas eu queria trazer, mas principalmente mostrar, né, o que muitas perguntas de Kardec estavam relacionadas no seu tempo, no conhecimento atual. Umas que às vezes mudaram pelo conhecimento do progressivo as respostas, o modo de perguntar, talvez, Kardec não faria, porque já teriam respostas, né, melhor, mas que isso sempre trouxe todas essas reflexões para nós. E aí nós passamos para a sucessão e aperfeiçoamento das raças. E aqui a gente vamos voltar. Em 1859, foi lançado o livro de Darwin, A Origem da Espécie. Então, 2 anos antes, tem esse livro, né, que foi um livro revolucionário e que, com certeza, Kardec também tinha conhecimento, tinha lidado com esse livro, né? Então, a gente vê que ele era um homem da atualidade daquele momento, era um cientista, era um professor, um pesquisador, então ele vivenciou todo esse ensinamento. Então, de alguma forma, ele tinha essa informação. E aí, o que ele pergunta? Há, nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem? Virá um momento em que terão desaparecido da Terra? E aí vem um grande problema dessa questão, não é? Que a gente traz para reflexão. Eu já conversei com outras pessoas, vi outros estudos, que o que Kardec aí limita? É raça ou etnia? Né? Se fosse raça, né, em 1860, só tinha uma raça na Terra. Era o Homem sapiens sapiens. Né? Era uma raça. Ponto. Salvo o conhecimento, vamos dizer que Kardec achasse que tinha outras raças, que ainda tinha homem de Neandertal, né? Os outros homens que precederam, né? Os humanos que precederam o Homo sapiens. Né? Então podia ter isso. Mas a impressão que dá é que talvez seja uma discussão sobre etnias. Né? Então, que os espíritos respondem? Assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Né? Então, o que ele diz? Né? Que outras lhe terão tomado lugar, porque nós já tomamos o lugar. Né? Quer dizer, então houve o Homo sapiens, a evolução, né? E o aparecimento do Homo sapiens. O anterior é o de Neandertal, mas alguns estudos, né, e isso está no livro Sapiens do Harari, que houve no mesmo tempo viveram esses dois grupos, né, o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Né? E isso é comprovado porque existe algumas informações genéticas em alguns Homo sapiens, mostrando que em algum momento houve uma procriação, né? Então houve um relacionamento, gestação e procriação. E então existe uma memória, né? Vamos dizer, um fragmento pequeno do DNA mostrando que isso aconteceu. Né? Então, a impressão é essa. Se a gente passa para a etnia, é muito claro isso, né? Porque a gente vê, mesmo no nosso país, a gente vê que alguns grupos, né, desapareceram, né? Então a gente sabe que em alguns locais aquela população não está mais lá, né? Foi trocada por uma série de fatores, né?
Então, principalmente os povos indígenas, houve lugares ou que desapareceram, aquela população, ou diminuíram importantemente, né? Mas o que os espíritos estão dizendo? Que isso acontecerá, quer dizer, poderá haver a substituição do Homo sapiens sapiens por uma raça mais, né, um grupo de seres mais evoluídos fisicamente e moralmente, né? E aí a gente vai falar, eu trouxe um pouquinho, porque é um tema muito complexo para a gente, né? Que o conceito de raça surgiu para explicar as características físicas de uma pessoa, como a estrutura óssea, a cor da pele, a cor dos cabelos, dos olhos e sua relação com características psicológicas, intelectuais e morais. Então isso é lá atrás. Então provavelmente, né, esse conceito ainda era vigente, né, quando Kardec faz essa pergunta. Mas com o avanço da ciência, essa definição foi abandonada por falta de evidência que sustentasse essa categorização. Então, hoje, raça é usada em alguns estudos, em algumas situações de forma específica, mas que naquela época era o que vigia de conhecimento, vamos dizer, o conhecimento de ponta daquela época. É muito importante, quando a gente faz o estudo do livro dos Espíritos ou de uma situação histórica, tentar entender em qual situação aquele momento traz, porque senão a gente traz um julgamento do nosso comportamento hoje, dizendo, com o comportamento de hoje, isso é certo, isso é errado, mas hoje, com o entendimento de hoje, né, onde a gente teve já uma melhora do conhecimento científico, talvez um pouquinho da melhora do conhecimento, né, da evolução moral, mas é importante a gente estar naquele momento, para não ter um viés de análise, né, de julgamento, que isso às vezes a gente se perde. Então é importante a gente se colocar naquele momento, era o que aparecia, era essa caracterização, de avaliar características físicas. Pessoa, no próprio livro dos Espíritos, no final do Noleto, tem algumas explicações que o Noleto traz sobre modificações, até falando, né, que na realidade Kardec era intelectual da França, naquele momento do eurocentrismo, e muitas perguntas quando se refere a outras etnias, né, era trazida pelos dominadores, né, da época, né, e traz sempre como as outras etnias sendo seres menos evoluídos, mais primitivos. Mas isso por falta do conhecimento, e que hoje a gente sabe que não era assim, mas naquela época a impressão que era. Então a gente não pode julgar, porque muitas coisas que a gente vê hoje, daqui a 20 anos a gente vai ver que está errado, mas que não era uma coisa intencional, era o conhecimento que nos era permitido analisar dessa forma. E aí vem a palavra etnia, que eu tinha falado, que determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais, principalmente ligado a algum território. Então fica mais confortável para a gente pensar em etnias, né? Grupos que habitam no lugar, têm características, comportamentos semelhantes, culturais, sociais, né? Então isso é importante, é o que aparentemente conduz hoje o raciocínio, e não o raciocínio de raça. Então, por que eu estou trazendo isso? No início, no século XVII, iniciou o uso do termo raça para relacionar os traços físicos observáveis das pessoas. Tal uso promoveu hierarquia favorável a diferentes grupos étnicos. Então é aquilo, né? Você julgava a raça, as raças, umas eram inferiores, então grupos étnicos que eram da mesma raça, porque como eu falei no início, somos homo sapiens sapiens, se tornavam favorecidos, né? A partir do século XIX, o termo passou a ser usado frequentemente num sentido taxonômico. E aí eu trouxe que a taxonomia é a ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos seres vivos de acordo com características comuns, né? Então aí já fica mais fácil, né? A gente restringiu essa coisa científica, né, para designar populações humanas geneticamente diferentes, definindo
definidas pelo fenotipo. Fenotipo é como como os grupos se exteriorizam, né? Então fica mais confortável de a gente ter vários fenótipos dos africanos, dos europeus, dos orientais, né? Então aquela apresentação é um fenótipo. Né? Então, os cientistas consideram o essencialismo biológico obsoleto, quer dizer, trazer essa parte biológica para determinar gradações de grupos, né? De possibilidade de conhecimento intelectual, de evolução. Né? Então, não é isso que acontece, é obsoleto. E, geralmente, desencorajam explicações raciais para diferenciações coletivas em relação aos traços físicos ou comportamentais. Então, trouxe isso só para a gente ver que houve uma mudança, mas que na realidade, início do século, né, no meado do século XVIII, século XIX, isso era a atualidade, era o conhecimento a que os cientistas, os conhecedores tinham acesso. E aí é interessante que Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Kardec nitidamente está falando, homem atual é homem encarnado, matéria. E ele pergunta, né, nós somos uma nova criação ou somos descendentes de seres primitivos? Então vem aquilo da divisão, que eu vou abordar um pouquinho à frente. Ele nitidamente traz isso. E a resposta do espírito não é ligado à parte material do corpo, e sim à parte espiritual. Ele já começa. São os mesmos espíritos que voltaram para aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, a primeira coisa que ele diz, os espíritos que estavam lá nos primitivos, são os mesmos que estão agora e que voltaram para se aperfeiçoar agora em corpos novos, né? Mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que é a Homo sapiens sapiens, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra, quer dizer, tende a todos, né, a todos os continentes, e substituir as raças que se extinguem, e aí talvez sejam as etnias, né, ou até as raças mesmo que eu estou dizendo, o Homo erectus, né, o Neandertal, que se extingue, terá fase de decrescimento e desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens do outro tempo. Então, as respostas dos espíritos são sempre definitivas, né? Elas não mudam. A gente pode até mudar a pergunta, mas a resposta é definitiva, né? Então ele diz, uma substituição, né? E os espíritos? E a gente fica pensando nos exilados de Capela, que quando chegaram, né, se depararam para sua reencarnação, para o seu progresso, em corpos menos aperfeiçoados. E eles tiveram, pelo conhecimento intelectual que eles já tinham, apesar desse grupo que veio ter um comportamento moral menos evoluído, eles melhoraram as condições e melhoraram a raça e trouxeram também progresso do corpo. Então é isso que eles falam, né? A gente vai crescer, vai melhorar o corpo, mas chega no momento que vai desaparecer e vai ser substituído por uma raça mais aperfeiçoada, né? Mas ele não fala aqui, ele está falando aqui dos espíritos, né? Não está falando do corpo, mas os espíritos vão ser sempre os mesmos que voltarão para se desenvolver. E aí, mas Kardec pergunta de novo, olha só, do ponto de vista físico, né? Porque os espíritos, ele pergunta uma coisa, os espíritos, ele pergunta a parte material, os espíritos levaram para espiritual. Do ponto de vista físico, aí Kardec quer, né, uma resposta mais objetiva do que ele está perguntando. São esses homens daquela época, são de criação especial os corpos da raça atual? Quer dizer, então a raça atual era especial
ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução. Então ele quer saber dessa evolução, né? Se vem de corpos primitivos, estou dizendo, isso é junto daquela parte da origem das espécies, do civil de Charles Darwin. Então ele estava naquele momento, né? E aí os espíritos respondem. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem toda a grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir novos tipos. Então, aquilo que eu falei do encontro de uma parte do DNA do homem de Neandertal no Homo sapiens. E provavelmente no Homo erectus, no Homo de Cro-Magnon. Quer dizer, existe uma evolução e essa evolução vai trazendo uma melhora, né? E é isso que ele fala, mas isso vai lá nos tempos, né? Perde na noite dos tempos. E aí eu peguei um dado que é interessante. Os cientistas acreditam que esses antropóides, né, os macacos e a espécie humana, tiveram um ancestral comum, que é aquele que fala do chimpanzé, né, que é o que mais parece, né? Tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. Então é isso que Kardec traz, né? Se veio de um corpo primitivo, de um corpo especial, outro corpo, né? A evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides como os chimpanzés. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos, na noite dos tempos, 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primata do noroeste da África se dividiu em duas linhagens, que passaram a evoluir independentes. Então a gente sabe, né, que o Homo sapiens, o primeiro local que ele tem é da África, depois faz essa migração para o Ocidente. Então a gente está trazendo aqui esse pensamento e vamos ver, né, na noite dos tempos, há 5, 6 milhões de anos atrás, é muito, né? Então a impressão é que ocorreu isso e outra vez, dentro dos nossos conhecimentos atuais, não dizendo que daqui a 20, 30 anos esse texto não poderá ser revisto, né? Mas no momento é essa a impressão que nós temos. Kardec vai continuar. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, ele quer do ponto de vista físico, né? Porque ele já entendeu que os espíritos são os mesmos, né? Então, os espíritos respondem: o desenvolvimento da força bruta, à custa, que aí é com o sacrifício da força intelectual. Então, os homens primitivos, né, mais tarde, eles trabalhavam muito na força, existia uma necessidade, né? E que com a evolução, com a descoberta do fogo, tudo isso vai mudando. Mas antes era a defesa física mesmo, né? No embate físico, depois que aparece, né? Aí vai vendo as flechas, né? A pedra, né? Fazendo uma lança, que eu queria dizer antes, nas flechas, lanças, vai havendo uma evolução. E agora, naquela atualidade, se dá o contrário, né? O homem prevalece mais pela inteligência do que pela força do corpo, né? Então a gente sabe que hoje, né, nós trabalhamos muito mais na inteligência do que a força bruta. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não consegue os animais. Então, ele também traz isso. Como a gente tem a inteligência, essa consciência, a gente consegue se aproveitar melhor das forças da natureza em nosso benefício, o que os animais não conseguem, né? A gente consegue elaborar máquinas, uma série de coisas que facilitam o trabalho do homem, diminuem a necessidade da força bruta. Mas os animais ainda precisam dela, né? Apesar da gente vai vendo que várias espécies se reúnem na caça, existe uma tática, mas aquilo é tudo instintivo, né? Mas muito é da força, ainda da força física. Kardec segue. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência,
seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Então hoje a gente vê, né? A gente vê muito a melhora da qualidade dos animais, né, dos vegetais, visando o aumento da produção. A gente volta e meia vê na televisão o sêmen, né, de alguns bois, né, sendo vendido por fortunas, né? Coisa que a gente nem imagina, né? Uma quantidade pequena de sêmen. Por quê? Porque ele já é um boi que tem um aperfeiçoamento racial grande, e aquele aperfeiçoamento racial vai para aquele rebanho e vai melhorar a qualidade daquele rebanho. A gente vê hoje uma série de frutas e vegetais que são maiores, mais saborosos, tudo por essa manipulação genética, que é uma manipulação genética, mas que trouxe pela evolução da ciência. Então os espíritos respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir esses fins. Então nós estamos trabalhando continuamente para essa evolução, principalmente usando bem e para o bem a nossa inteligência, né? Para ter uma melhora e não, né, não para ajudar a lei de destruição que não precisa, né? Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, o homem tem esse compromisso de, como co-criador, se envolver nessa melhora do nosso orbe. E aí nós vamos para a última pergunta desse segmento, que é a mesma pergunta, é 692A, mas geralmente os esforços que os homens empregam para conseguir a melhoria das raças nasce de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito. Então Kardec está dizendo, né? Muitas vezes pelo egoísmo, por ver vantagens pessoais, sejam econômicas ou não, né? De ficar, vamos dizer, serem vistos, né? Como pessoas importantes, diferenciadas, né? E que trabalham nisso. A gente viu agora há pouco tempo um cientista chinês, né? Um pesquisador, que ia fazer, né, um feto humano, né, ia fazer com a genética, fazer um feto humano, né, e houve maior confusão, ele foi afastado, mas quer dizer, totalmente sem noção do que faria, que aí eu acho que entra nessa pergunta, né, era por vaidade, por orgulho, para mostrar que era melhor que os outros, né, então às vezes a gente ultrapassa o que a moral determina. Mas aí Kardec fala: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Então, mesmo que às vezes, não essas grandes, né, erros, né, mas mesmo que isso, talvez nessa pesquisa, mesmo tendo esse comprometimento, pode trazer um progresso, conhecimento melhor de doenças, propostas de terapias que a gente vai ter no futuro, né, de cura. Então, sempre pode ter uma posição melhor, né? Trazer uma maior produção na fazenda, né, de vegetal, suprindo essa população que cresce geometricamente, né, de alimentos, de condição, né? Então, cabe-lhe, mas quem a cabe tomar? Ao homem, cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Então, a intenção no trabalhar um bem, de trazer um benefício para a coletividade. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, quer dizer, sob esse trabalho contínuo de pesquisa, a gente está participando como co-criador, está participando do progresso, e quando você faz com boas intenções, você está transformando esses conhecimentos num conhecimento meritório e que ajuda a exercitar, né? Ajuda a melhorar o conhecimento, ter a progressão, né? E, sob esse aspecto, somos nós, homens, que tiramos o maior proveito, porque nos propicia melhoras
no nosso modo de vida, de conhecimento do planeta Terra. Então, é isso que eu queria trazer hoje, essas reflexões. É um tema um pouco complexo que mexe nessa parte inicial, né, que a gente ainda tem um conhecimento ainda deficitário, né, mas o importante é isso, a gente pensar o momento que Kardec vivia e como ele era também um homem à frente do tempo quando traz essas perguntas, né, e os espíritos respondem de forma definitiva. Poderíamos até, um ponto de vaidade, mudar um pouco a pergunta do Kardec, mas as respostas dos espíritos seriam iguais. Então, desejo uma boa noite a todos, que todos tenham um bom final de semana.